Sobre técnicas anestésicas, informe se é verdadeiro V ou falso F, o que se afirma a seguir, e assinale a alternativa com a sequência correta. O bloqueio do nervo alveolar posterior superior está indicado quando todos os molares superiores necessitam de anestesia, propiciando mais especificamente anestesia pulpar para segundo e terceiros molares. Letra A, verdadeiro. A gente já discutiu que a anestesia pulpar garantida é segundo e terceiro molar. Primeiro molar você vai ter a raiz mesiovestibular provavelmente não anestesiada em cerca de 30% da população. Então, é ficar ligado nisso, tá? Primeira alternativa aí é verdadeira. Para a realização de procedimentos em primeiro molar superior, a técnica infiltrativa vestibular é a melhor escolha. Verdadeiro também. Eu não preciso ter. Já acabei de falar isso para a Luciana aí nas questões, né? Que ela fez a pergunta sobre a contraindicação. Eu não preciso ter 3 dentes molares anestesiados para mexer no primeiro molar superior. Se eu só quero o primeiro molar superior, a técnica infiltrativa vestibular é a melhor escolha. Embora a técnica infiltrativa maxilar apresente alta taxa de sucesso em dentes posteriores, em dentes anteriores, a técnica de bloqueio do nervo alveolar anterior deve ser preferida. A alternativa 3, embora a técnica infiltrativa maxilar apresente alta taxa de sucesso em dentes posteriores, em dentes anteriores, a técnica deve ser do nervo alveolar anterior. Não, é falso. Na verdade, a técnica infiltrativa maxilar ela apresenta alta taxa de sucesso em qualquer uma das regiões. Não tem mais sucesso. Na verdade, é mais bem tolerada e o sucesso é maior em dentes anteriores. Então, seria o contrário aí, o correto. Então, a resposta alternativa é a que tenha VVF. Letra B, correto. VVF. Ó, pode haver situações em que eu erre também, tá? Porque eu não. Às vezes eu estou resolvendo a questão aqui junto com vocês. Eu não vi antes, quase nunca. Uma técnica de anestesia maxilar foi recentemente descrita. Ela permite anestesia pulpar em múltiplos dentes superiores, incisivos caninos e premolares, a partir de um único local de injeção. Essa técnica tem como vantagem não anestesiar os músculos da expressão facial. Trata-se da anestesia. Se envolve premolares, é a tal da asma. Então, a gente vai procurar isso daí, essa alternativa. Terminal infiltrativo do nervo alveolar superior médio, terminal infiltrativo do nervo alveolar superior posterior, por bloqueio do nervo alveolar superior médio, por bloqueio do nervo alveolar superior médio anterior. Letra D, asma. Alveolar superior médio anterior. Novo Hamburgo, um dos últimos concursos do Instituto AOCP. Especialista para pacientes de necessidades especiais, 2019. A quelite actínica é uma condição potencialmente maligna do vermelhão do lábio inferior, resultante da exposição crônica à luz ultravioleta. Assinale a alternativa que apresenta uma característica dessa condição. Perfeito, né? Alternativa correta, alternativa B, como vocês bem pontuaram. Todo mundo de parabéns. A lesão se desenvolve lentamente, os pacientes muitas vezes não percebem o seu desenvolvimento. Essa é a característica da quelite actínica. É mais prevalente em mulheres? A gente viu que não. Né? É mais prevalente em homens. Os achados clínicos iniciais incluem a presença de eritroplasia? Não. Pode ter eritroplasia, mas não é um achado inicial. Pode estar presente, mas geralmente numa eritroplasia mais avançada, uma quelite actínica mais avançada. No início dessa condição é frequente a presença de ulcerações? Não. A ulceração, geralmente, já quando tem um carcinoma propriamente dito, ou uma lesão avançada. Então, né, isso é importante. O tabagismo não influencia? Influencia. A gente falou, né, que o tabagismo, na área onde o paciente coloca o cigarro, normalmente é a área onde vai estar mais evoluída, onde pode desenvolver um carcinoma. Então, todas essas alternativas estão incorretas. Alternativa B, alternativa correta. Show de bola. Todo mundo prestou atenção, todo mundo acertou aí. Próxima questão. Também, ó, a OCP. Paciente do gênero
masculino, 55 anos, trabalhador rural, leucoderma, procurou atendimento em consultório odontológico queixando de ferida do lábio que não cicatriza. Durante a anamnese foi constatado que o paciente apresenta ferida em lábio e que não cicatriza há bastante tempo. Segundo ele, há mais de 6 meses. Relatou ainda que trabalhava com exposição solar e que não fazia uso de protetor solar. Clinicamente, o paciente apresentava 2 lesões erosivas e com crostas na região de lábio inferior, bilateralmente, medido 1 centímetro cada uma, ulceradas, apresentando sangramento quando manipuladas. Áreas eritroplásicas e leucoplásicas não era possível observar o limite do vermelhão do lábio e da pele. Diante desse quadro, é correto afirmar, definir que o diagnóstico clínico como a alternativa correta, como vocês bem pontuaram aí, a alternativa B, os dois, né? As duas questões de quelite é a alternativa B, né? Mas é perfeito. Darcio, poderia ser outra coisa aí? Poderia, se tivesse carcinoma, por exemplo, carcinoma espinocelular. Não teria uma alternativa única. Se tivesse quelite actínica e carcinoma, eu até é uma questão que seria passível de recurso. Porque se não tivesse quelite e tivesse carcinoma, a gente poderia assinalar a alternativa que tivesse carcinoma. Então, aqui, clinicamente, pelo enunciado, o paciente poderia estar desenvolvendo um carcinoma, tá? Mas, como não tem essa possibilidade, não tem essa alternativa, obviamente que aí a gente vai escolher, ao invés de quelite, ao invés de carcinoma, quelite actínico, porque nem tem essa possibilidade, né? Então, aqui, se tivesse carcinoma, com certeza a gente poderia escolher carcinoma. A administração de prilocaína em pacientes com metemoglobinemia congênita ou outras síndromes clínicas nas quais a capacidade de transporte de oxigênio esteja reduzida, deve ser evitada por causa do aumento do risco de produzir metemoglobinemia clinicamente significativa. A produção de metemoglobinemia por prilocaína está relacionada com a dose, principalmente. Assim, isso só ocorrerá com doses a partir de. A gente falou isso já faz um tempinho, faz algumas horas que a gente falou sobre isso. 4 miligramas por quilo, 4,4 miligramas por quilo, 6 miligramas por quilo, 8 miligramas por quilo ou 9,2 miligramas por quilo. 8 miligramas por quilo. Agora sim, eu acho que ele força um pouquinho aqui no enunciado, que a produção de metemoglobinemia por prilocaína está relacionada com a dose, assim, isso só ocorrerá com doses a partir de 8 miligramas por quilo, isso é um pouquinho questionável, tá? É um pouquinho questionável. Então, assim, na literatura já foi demonstrado que essa metemoglobinemia pode ocorrer com doses menores, mas, enfim, é o que está aí no nosso gabarito. Meu papel é passar isso para vocês, mas teria como a gente questionar isso com dados da literatura científica. Mas, enfim. Próxima questão. Para um paciente de 70 quilos com sinais clínicos de hipertireoidismo, a dose máxima de articaína com adrenalina 1/100.000 é de 1 tubete, 2 tubetes, 2 tubetes e meio, 3 tubetes ou 3 tubetes e meio? Ih, mais um cálculo, professor? Não precisa de cálculo nesse caso. Porque nesse caso aqui, o que está restringindo a quantidade de tubetes não é o anestésico, é o vasoconstritor. O que vai restringir a quantidade de tubetes não é o anestésico, é o vasoconstritor, que nesse caso é a adrenalina. Ou seja, para o paciente que tem sinais clínicos de hipertiroidismo, você até pode utilizar, não é o ideal, tá? Mas você até pode utilizar ali um pouquinho de vasoconstritor do tipo adrenérgico. Só que você não pode ultrapassar na diluição de 1/100.000, você não pode ultrapassar 2 tubetes. Porque 2 tubetes tem aquele total de 0,04 miligramas de adrenalina na diluição de 1/100.000. Por isso que são 2
tubetes. Aqui nem precisa fazer cálculo, porque o que está restringindo os tubetes não é o anestésico, mas sim o vasoconstritor, tá? Isadora, qual outro anestésico além da prilocaína pode causar methemoglobinemia? Isadora, pela ordem. Primeiro lugar, prilocaína. Segundo lugar, articaína. Terceiro lugar, benzocaína. Então, é nessa ordem, tá? Então, o anestésico que apresenta maior risco, prilocaína, depois a articaína e benzocaína por último. Porque a benzocaína, ela é um anestésico tópico, né? Então, se a benzocaína fosse injetável, aí o risco dela seria bem significativo. Mas como a gente não tem ela injetável, ela acaba ficando ali em terceira posição, tá? Isso é uma pergunta interessante que a Isadora fez, porque não nessa banca, mas em outras bancas eu já vi, por exemplo, questão assim, marque a alternativa correta de um anestésico que pode causar methemoglobinemia. Aí já teve questão que era lá lidocaína, bupivacaína, prilocaína e mepivacaína. Ou seja, aí seria fácil, né? Prilocaína, aí seria fácil. Mas já teve questão que tinha tanto a prilocaína quanto a articaína como opção. E as duas podem causar methemoglobinemia. Mas tem uma que o risco é maior, que é justamente a prilocaína, que geralmente é enfatizado na literatura e nas questões das provas, tá? Portaria 599 de 2006 define a implantação de centro de especialidades odontológicas e os laboratórios regionais de próteses dentárias e estabelece critérios, normas e requisitos para o seu credenciamento. Em relação a essa portaria, analise as afirmativas. Item 1. Os CELs, pode anotar que vai cair questão igual. Os CELs são estabelecimentos de saúde registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, classificado como tipo clínica especializada, ambulatório especializado, com serviço especializado de odontologia para realizar, no mínimo, pério especializada, cirurgia oral menor de tecidos moles e duros e endodontia. 2. Poderão credenciar-se como CEL quantas unidades forem necessárias para o atendimento à demanda da população, região ou microrregião, limitada à disponibilidade financeira do Ministério da Saúde. Em relação aos tipos de prestadores como CEL, a portaria estabelece como habilitados para solicitar credenciamento as unidades de saúde de natureza jurídica pública, universidades de qualquer natureza jurídica, consórcios públicos de saúde de qualquer natureza jurídica e serviços sociais autônomos. Item 4. Os laboratórios regionais de prótese dentária é o estabelecimento cadastrado no CNES, comunidade de saúde de serviço de apoio diagnóstico, para realizar somente os serviços de próteses dentárias total e parcial removível. Estão corretas apenas as afirmativas. Alternativa A, 1 e 2. Alternativa B, 1 e 4. Alternativa C, 2 e 3. E alternativa D, 3 e 4. Vamos lá, gente. Questão da nossa banca, vamos responder junto. Qual alternativa está correta? E aí? Vamos, pessoal, a gente já está acabando. Essa questãozinha vocês podem imprimir e colocar na porta, assim, da cama de vocês, para todos os dias vocês levantarem e ler, porque essa questão vai cair. Eu tenho certeza absoluta que vai cair essa questão. Questão 19. Questão fácil ou questão difícil? O que vocês acharam? Ninguém mais quer opinar? Podemos encerrar nosso banco de apostas? Exatamente, alternativa C, 2 e 3. Questão 1 estaria certo até se estivesse incluído aqui serviço de atendimento
de diagnóstico de... O termo que eles usam é diagnóstico bucal. Estaria certo se não tivesse esquecido de pacientes especiais, diagnóstico bucal, e os laboratórios regionais de prótese dentária, estabelecimento cadastrado no CNES, Comunidade de Saúde e Serviço de Apoio Diagnóstico, para realizar no mínimo, não é somente, no mínimo, o serviço de prótese dentária total e parcial removível, no mínimo, o serviço de prótese dentária total e ou prótese parcial removível. Sobre a relação entre imagem radiográfica e a apresentação de lesões cariosas cavitadas, informe se é verdadeiro com V ou falso com F, o que se afirma a seguir, e assinale a alternativa com a sequência correta. A probabilidade de dentes com zona radiolúcida no esmalte apresentar lesões de cárie cavitadas é alta. Realmente, pessoal, se ele apresenta uma imagem radiolúcida no esmalte, é bem capaz que ele apresente aí uma cárie cavitada, tá bom? A probabilidade de dentes com zona radiolúcida na porção interna de dentina apresentar lesões de cárie cavitadas é de 100%. Se ele está com uma imagem radiolúcida lá na dentina, concorda comigo que o micro-organismo já entrou lá? Tá? Então ele pode ter causado alguma alteração. Existe uma grande variabilidade quanto à presença de lesões cavitadas em dentes, com imagem radiolúcida na porção externa da dentina. Uma grande variabilidade quanto à presença de lesões cavitadas em dentes com imagem radiolúcida na porção externa da dentina. Então, pessoal, assim, a porção externa da dentina é difícil a gente conseguir especificar, tá? É difícil a gente diferenciar. Mas vejam que, mesmo a gente tendo dificuldade de diferenciar essa questão da porção externa da dentina, a gente consegue ver que essas lesões cavitadas, elas têm a possibilidade de ter essa imagem radiolúcida na porção da dentina. Agora, prestem atenção ali na primeira. Dentes com zona radiolúcida no esmalte apresentar lesões cavitadas é alta. Por vezes, pessoal, a minha cavidade em esmalte, ela pode ser pequena. E aí tem aquela cárie de funil invertido, lembram disso? Provavelmente, professora, se vocês tiveram aula com a professora Carol Guedes, ela deve ter falado isso para vocês. O que acontece? Quando a gente tem lá a desmineralização do esmalte, por vezes a gente tem uma fissurinha bem pequenininha que na imagem radiográfica, ela se sobrepõe. Mas lá na dentina é que a gente vai ter uma grande cavidade, tá? Então, nem sempre uma zona radiolúcida no esmalte eu vou apresentar uma cárie cavitada. Eu posso ter essa de cone invertido. Então, eu tenho lá uma penetração do esmalte, porém na dentina ele se espalhou. Então, no caso, a probabilidade de dentes com zona radiolúcida no esmalte apresentar lesões de cárie cavitadas é alta, é falso. E as outras duas são verdadeiras. Os dentes com zona radiolúcida na interna da dentina apresentar lesão de cárie cavitada de 100%, verdadeiro. E uma grande variabilidade quanto à presença de lesões cavitadas em dentes com imagem radiolúcida na porção externa da dentina também é verdadeira. Porque o que acontece? Eu posso ter, pessoal, uma imagem radiolúcida na dentina, mas, lembrem-se, eu não fecho o diagnóstico com imagem radiográfica. Por quê? Eu posso ter, pessoal, que esse paciente teve uma atrição, uma fratura, uma restauração que caiu. Então, ele vai ter uma imagem radiolúcida, mas não é cárie. Por isso que ele fala que existe uma variabilidade na imagem radiolúcida na porção externa dentina. Porque eu posso ter alguma outra alteração que não seja cárie. O diagnóstico de cárie, pessoal, ele só será dado em situações clínicas. Então, essas cavitações nem sempre serão lesões. Conseguem entender? Às vezes a gente começa a ler a questão, fica meio tela azul, mas depois ela vai entrando melhorzinho aí. Tá? Se não entendeu, fala que eu volto e a gente faz de novo. Tudo bem? Aqui é mais uma questão daquela parte inicial da anatomia dentária. Lembra? Do esmalte, dentina. Pela dentina ter menos radiopacidade, ou menos mineralização, perdão, quando a cárie chega ali, ela se espalha mais.
Então, às vezes, esse paciente tem uma zona pequenininha lá de esmalte que foi penetrada e ele se espalha pela dentina.